Olá, pessoal, tudo bem? Terceira aula de tons. Hoje é a vez do terceiro. Vejam ele no gráfico. O terceiro tom é o mais grave de todos. A, I, U. Além disso, é o único que muda de direção. Vai do 2 ao 1 e depois sobe até o 4. Novamente, esses números são só para ilustrar, sem paranoia de "ai meu Deus, acho que o meu terceiro tom subiu até o 2.5". Não existe isso. Para o terceiro tom, usaremos o número 5. WU tem som de U normal. Em terceiro tom, comigo. U. É bem grave, bem baixo na garganta. E quando ele está no ponto mais baixo, pode até acontecer de cortar o som, pois as cordas vocais param de vibrar. De novo. U. Como o terceiro tom muda de direção, ele é o mais longo de todos, certo? Por isso, ele sofre duas mudanças para deixá-lo com uma direção só e agilizar a pronúncia. A mudança do tom depende da sílaba seguinte. Vamos começar por aqui. Então, anotem aí. Primeira regra de mudança do terceiro tom. Quando a sílaba seguinte também é terceiro tom, ele é lido em segundo, o tom do em. Comigo. U. E se forem 3 terceiros tons em sequência, como fica? 2, 2, 3. Basta o terceiro tom anteceder outro terceiro, que ele deve ser lido em segundo. Comigo. U. Essa é a primeira regra. Vamos para a segunda. Agora, temos um terceiro tom antecedendo um tom que não é terceiro. Comigo. U. Em. Em. Muito lento, ninguém fala assim. O que acontece? Anotem. Segunda regra de mudança do terceiro tom. Quando a sílaba seguinte é qualquer tom que não o terceiro, descartamos a subida do terceiro tom. Ele só desce. Comigo. U. Em. Agora sim. Essa é a maneira mais comum de lermos o terceiro tom, pois, matematicamente falando, é muito mais frequente a sílaba seguinte ser primeiro, segundo ou quarto tons do que outro terceiro. De novo. U. Em. Vejam como fica a representação visual do terceiro tom gravado. Completo, ele tem duas partes, a descida e a subida. U. Aplicando a regra, só a primeira parte permanece. U. Ele é curto, grosso e sutil. Não dá espaço para ficar alongando, encompridando, encebando. De novo. U. Em. Continuando. Apareceu mais um terceiro tom seguido de outro tom que não é terceiro. Segunda regra nele. Comigo. U. Em. Ai.
o, em, o, ai. Percebam que, como ele é curto e grosso, não fica enfatizado. Comparado aos escandalosos em, ai, ele é bem tímido. De novo. O, em, o, ai. O, em, o, ai. Continuando. Mais um terceiro tom seguido de outro que não é terceiro. Vai ficar curto e grosso também. O, em, o, ai, o, i. O, em, o, ai, o, i. Talvez tenha gente com a seguinte dúvida: se o terceiro tom na segunda regra fica só descendente, ele vira quarto tom? Não. O quarto tom se joga lá do quinto andar, lembra? Ele começa de um ponto bem agudo. Ai, ai. É o que a gente fala quando a gente sente dor. No terceiro tom curto e grosso, seria ai, ai. Diferente, né? De novo, então. O, em, o, ai, o, i. O, em, o, ai, o, i. Mais uma. Opa! Essa primeira sílaba em terceiro tom está antecedendo outro terceiro. Então, ela leva a primeira regra, vira segundo tom. Sendo assim, o ritmo u, fica igual ao ritmo em u, 2, 3. Inteiro vai ficar u, em, u, ai, u, i. U, em, u, ai, u, i. Leiam o primeiro WU3 em segundo tom, ascendente. Depois a gente passa rápido pelos outros 3 WU, que eles são na segunda regra, curto e grosso. U, em, u, ai, u, i. U, em, u, ai, u, i. Para finalizar, um terceiro tom no final, que será lido como terceiro tom completo, o. Então ficou o primeiro terceiro tom, lemos em segundo, o último lemos completo e os 3 do meio, curtos e grossos. Passa rápido. Comigo. U, em, u, ai, u, i, u. U, em, u, ai, u, i, u. 2 a 2 temos 7 combinações. Vamos trocar a letra. Ritmo 3-3, que fica 2-3. Oi. Vamos manter o terceiro tom completo, pois ele é a última sílaba pronunciada. U. Ni hao. U. Ni hao. Ritmo 3-2, Estados Unidos. U, em, 美国
5 em 美国 ritmo 2-3 15 em 5 15em 5 15 ritmo 3-4 eu quero 5爱我要5爱我要 ritmo 4-3 dançar 爱舞跳舞爱舞跳舞 ritmo 3-1 professor 5-1老师5-1老师 ritmo 1-3 língua inglesa 15英语15英语 Pronto! Assim concluímos todas as combinações de tons. Ficam aí os exercícios e tem que praticar que nem louco, porque automatizar essas mudanças do terceiro tom não é fácil. Um abraço. 5 em 5爱515máquina de lavar roupa eu ando de bicicleta mas que saco fala assim eu me sinto idiota 55你好55你好5em 美国5em 美国 em 5 15em 5 15爱我要5爱我要爱5跳舞爱5跳舞51老师51老师15英语15英语5 em 5爱
1515。Máquina de lavar roupa. Eu ando de bicicleta. Mas que saco fala assim? Eu me sinto idiota. Ni hao. Ni hao.美国。美国。15。15。15。15。我爱。我要。我爱。我要。爱舞。跳舞。爱舞。跳舞。51。老师。51。老师。15。英语。15。英语。